Olá, saudações a todos. Vamos conversar sobre desvirtuamento da abstinência. Então, olha só que interessante. Vou primeiro mostrar didaticamente, né, onde ela está localizada, esse tema. Existem fenômenos abstêmios atípicos, que são formas de abstinência, que não são as mais usuais, mas existem em grande quantidade, tá? São aqueles casos do abstêmio do modelo Superman, o One Step, o Vundamita, os abstêmios por trauma e vários outros. Eles são fenômenos abstêmios atípicos. É abstinência, mas de uma forma atípica, né? Bom, existem os desvios abstêmios. O desvio de primeiro escalão é o processo de recaída, mas os desvios de segundo, terceiro e quarto escalão são pessoas que estão em abstinência, mas de uma forma desviante. Todo o abstêmio ainda que ele deveria, pelo menos em tese, percorrer aquele caminho hipotético ideal, mas volta e meia eles estão num dos desvios de segundo, terceiro, quarto escalão. Quando eles saem daquele caminho hipotético ideal e vão para um dos desvios, a gente chama aquilo de nexo de displicência. Então veja só, nós temos fenômenos abstêmios atípicos, desvios abstêmios, nexo de displicência, mas isso tudo ainda é abstinência. Tá? Quando a gente está estudando todos esses temas, nós estamos estudando abstinência. O desvirtuamento da abstinência é o uso da abstinência de uma forma inadequada. É o uso da abstinência para saciar determinados desejos, vontades. Não é o uso da abstinência visando aqueles objetivos diretos ou indiretos, né, da sobriedade, da evolução consciencial, da assistência. Não é usar a abstinência como uma base, um pano de fundo, um fundamento para poder seguir a sua vida, né? Então, quem desenvolveu dicção pode utilizar, deve utilizar a abstinência como um fundo para poder desenvolver sua vida, seus atos da vida. Mas o desvirtuamento da abstinência ele nos indica que existem certas pessoas que usam a abstinência como uma moeda, como uma forma de manipular os outros, como uma forma de pressionar os outros ou de barganhar. Então, eu vou citar alguns exemplos para deixar isso bem claro, quando que nós estamos diante de um desvirtuamento da abstinência. Eu entendo que o desvirtuamento da abstinência, né, fazendo parênteses aqui, mas eu entendo que esse desvirtuamento é sempre uma abstemiopatia. Tá? Existem várias formas de abstemiopatias e o desvirtuamento da abstinência, é uma dessas formas de abstemiopatias. Bom, eu vou citar os exemplos. Então, o desvirtuamento ocorre normalmente como forma de pressão, barganha ou manipulação para obtenção de favores ou certas vantagens. Tá? Vamos citar aqui. Imagina assim, o abstêmio, a gente sabe que ele precisa fazer certas separações diretas ou indiretas, a fim de minimizar aquele sentimento de culpa pelos atos que ele praticou durante sua drogadição. Então, fazendo as separações, você minimiza, né, uma técnica para minimizar aquela culpa, né, minimizar de uma forma saudável, salutar, aquela culpa por os atos que foram praticados durante a drogadição. Bom, agora imagina que nessas reparações existe uma reparação que pode ser feita de forma direta e esse abstêmio não faz porque essa pessoa ainda está na adicção. Então ele diz assim, eu estou em abstinência, eu preciso fazer essa reparação direta, mas não vou fazer essa reparação com determinada pessoa porque essa pessoa ainda está na adicção e eu preciso evitar pessoas hábitos e lugares. Então não vou me relacionar com ela, não vou atrás dela, não vou reparar nada. Então veja só, o abstêmio está procrastinando a sua reparação direta em relação a uma pessoa por uma condição que aquela pessoa tenha. Pode ser da adicção, pode ser qualquer outra. Tá? Então veja, ele está manipulando, ele está procrastinando, ele está desvirtuando a sua abstinência. Vou dar outro exemplo muito comum, tá? O abstêmio diz assim, eu preciso disso, né? De um carro novo, de um celular, de um emprego, de um objeto, de um curso,
científico de alguma coisa, ele diz para o familiar, eu preciso disso porque antes o que eu tinha eu usava durante a dicção. Então eu usava o telefone para telefonar para as pessoas da ativa, ou usava o carro para utilizar, para fazer o consumo de drogas, ou o curso que eu frequentava era com a intenção de usar drogas, então agora eu vou fazer um novo curso, eu vou ter um novo carro, vou ter... Então ele usa isso para manipular, esse discurso para manipular a família, para obter essas coisas novas, né? Quando de fato não deveria ser assim. Outra situação nós temos aqui é quando o abstêmio pode dizer assim: eu preciso sair com o carro porque existem pessoas da época da ativa na vizinhança e não quero encontrar com elas. Esse caso eu vi várias vezes. Então a pessoa está no início do processo dela de abstinência e aí ela vai sair de casa, ela pede o carro para os familiares e aí porque ela quer desviar de determinada região onde havia consumo de drogas e ela frequentava. Então ela pega o carro para desviar, quando na verdade ela acaba recaindo ou utilizando o carro para outras finalidades que não tem nada a ver com a manutenção da abstinência. Então veja, ela mais uma vez ela usa uma barganha, uma forma de manipulação, ela usa a abstinência como uma barganha, forma de manipulação. Então veja, nesses três exemplos, nós temos os exemplos que foram utilizados para evitar reparação, manipular familiares ou obter vantagens indevidas, né? Então, nós chamamos isso de desvirtuamento da abstinência. Veja que é uma abstemiopatia mesmo, né? Normalmente ele ocorre nas fases iniciais da abstinência. Então, no abstêmio mínimo, que é a pessoa que está desintoxicando, ou com muito maior frequência no abstêmio menor, aquela fase até 2 ou 3 anos de abstinência. Nesses dois períodos que nós vamos ter essa forma, né? Pelo menos é ali que ela se manifesta mais, esse desvirtuamento da abstinência, né? Bom, veja que ele não indica uma recaída por si só, tá? Ele indica um desvio muito grave, por isso que eu chamo de desvirtuamento. Ele não é um desvio que mantém a pessoa em abstinência por longos anos. Ele é o uso inadequado dessa abstinência para obter certas vantagens, tá? Então isso já é um desvirtuamento. Isso tem muito mais a ver com uma questão moral, às vezes, né? Um mau caráter ou coisa nesse sentido, tá? Então precisa tomar muita atenção quando a gente está diante desse desvirtuamento e para que isso não se torne a regra, né? Nem sempre os desvios, eu já ouvi dizerem que os desvios, por exemplo, se baseiam nesse desvirtuamento, o que não é verdade, tá? Porque o desvirtuamento é uma coisa mais grave. Enquanto o desvio, por exemplo, a pessoa podia ter sido alcoolista e hoje ela trabalha numa distribuidora de bebidas, ela não está usando a abstinência dela para fazer barganha, manipular, nem para nada disso. Então veja que o desvio, ela está no desvio grave, no desvio de quarto escalão, mas mesmo assim ela não tem nenhum desvirtuamento, tá? Então o desvirtuamento é outra coisa, é uma coisa mais grave, é uma abstemiopatia mais complexa, por isso que ela ocorre normalmente nas fases iniciais da abstinência, mas pode se manifestar em determinadas situações, em determinados eventos, episódios mais em períodos de abstinência mais avançados, né? Bom, esse desvirtuamento da abstinência, eu aponto que existem os casos da abstinência seccionada ou inadequada, abstinência caducada, abstinência diabólica, abstinência leviana e abstinência dissimulada. Existe um vídeo para cada um desses casos, tá? Então nós vamos tratar essas abstemiopatias com mais atenção, né? Que seria essas formas de desvios abstêmios, de desvirtuamentos abstêmios, né? Mais graves, e a gente separa eles e consegue estudar esses casos aqui para poder entender o que é essa abstinência dissimulada, leviana, diabólica, caducada e assim sucessivamente, tá? Bom, era isso que eu queria apresentar, essa ideia do desvirtuamento da abstinência, né? Separar ela do nexo de displicência, do desvio abstêmio e entender que isso é uma situação um pouco mais grave, tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Até o próximo vídeo.